Muito bem, então falando agora, continuando o nosso tema sobre funções, nós vamos falar um pouquinho sobre função linear. Vamos ver algumas aplicações, definir o que é uma função linear, e estudar algumas condições relacionadas a isso. Muito bem, então na nossa função linear, então seria a função definida em R, que seria o conjunto dos números reais, e dada por esta regra. Então, toda função linear, a equação dessa função, a lei de formação dela é dada por essa regra, ax mais b. Então, esses a e b, eles são números reais. Vamos ver alguma situação aqui. Por exemplo, temos aqui como exemplo de função, né, vamos colocar alguns exemplos. E antes, né, de falar sobre isso, o gráfico de uma função linear, como que é o gráfico de uma função linear? Toda vez que tiver uma função linear e pedir para você esboçar o gráfico, né, o gráfico seria uma reta. Né? Então, o gráfico de uma função linear é uma reta. Okay? Então, como exemplo, nós podemos citar aqui, ó, y igual 2x mais 3 com x pertencente aos reais. E aí, se você quer fazer o esboço do gráfico dessa função, você pode fazer, por exemplo, coloca lá o x e o y, que é 2x mais 3. Aí você atribui alguns valores para x. Alguns valores, você escolhe esses valores. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Seriam valores que você escolheu. E aí, o y, você vai fazendo a conta, né? Por exemplo, você vai colocando lá, ó, se o x for 0, então o y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Então aqui seria o valor de y. Se o x for igual a 1, então o y seria igual a 2 vezes 1 mais 3, que seria 5. Então nós colocamos aqui. E assim por diante. Nós vamos substituindo o valor de x no x aqui da fórmula, né? Da lei de formação dessa função. E aí faz a conta, 2 vezes o valor de x mais 3. Então, por exemplo, x é 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. X é 3, 2 vezes 3, 6, mais 3 dá 9. X é 4, 2 vezes 4, 8. Com mais 3 vai ficar 11. Então, agora nós temos esses pares ordenados. E aí, para representar isso no gráfico, né, nós vamos ter que representar esses pares ordenados aqui. 0 e 3, 1 e 5, 2 e 7, 3 e 9, 4 e 11. Então, são esses pares que nós vamos representar no gráfico da função. Vamos colocar aqui na outra tela. Vamos fazer aqui y, x, eu acho que eu vou ter que fazer o y aqui um pouco maior, porque vai até 11, né? Deixa eu colocar, vou contar vai dar certo aqui.
fazer um pouco mais reduzida a nossa escala. Então, 0 para x, 3 para y. 0 para x, 3 para y. Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Então, aqui estaria... Deixa eu aumentar o zoom. Depois, 1 e 5. 1 para x, 5. 3, 4, 5. Então, aqui estaria nosso outro ponto. Depois, 2 e 7. 2 e 7. Aqui estaria o outro ponto. 3 e 9. 3, 9. E depois 4 e 11. Ok? 4 e 11. Então, aqui nós temos a representação, né, gráfica dessa função linear. Então, aqui é uma reta. Tá? Só um esboço aqui para vocês terem uma ideia de como ficaria, né, essa representação gráfica dessa função. Então, é dessa forma que nós fazemos a representação gráfica de uma função linear. E aí, como deixar um aqui como exercício, peço para vocês fazerem, né? E caso tenham dúvidas, vocês vão pedindo ajuda. Então, vou passar esse daqui para vocês fazerem. Ó. Então, B, né, ele seria assim, ó, y igual a menos 5x mais 10 e x pertence aos reais. Okay? Então, para vocês fazerem a representação gráfica dessa função aqui. Depois vocês enviem lá na atividade, ok? Bom, estudando ainda a função, essa nossa função linear, existem alguns casos particulares que são importantes. Deixa eu colocar aqui, para que nós possamos estudar esses casos particulares. Bom, desses casos particulares, nós podemos citar o primeiro caso, né, é o caso, só lembrando, né, a nossa função, ela tem essa fórmula aqui, ó, ax mais b. O primeiro caso particular é para o caso onde a é igual a zero. Bom, se a é igual a zero, a nossa equação, né, para a função linear, ela se reduz a f de x igual a 0 vezes x mais b, que na verdade é igual a b. Então, fica dessa forma. Bom, nesse caso, nós falamos que essa é uma função constante. Ela é constante porque, independente do valor de x que você escolher, o y ele não vai mudar. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se a nossa função fosse f de x igual a 6, para x pertencente aos reais, e você precisasse fazer o gráfico da função, o que você teria? Né? Então, vamos colocar aqui. Ó. Independente do valor de x que você escolher, sempre o y
vai ficar constante aqui no 6. Então, se o x é 1, 2, 3 ou menos 1, não importa o valor de x, sempre, né, o y vai ser constante. Então, você vai ter, o gráfico dela seria uma coisa, é uma reta, né, paralela ao eixo x. Então, essa é a situação, né, onde você tem o a igual a zero. Então, você tem uma função constante, porque o valor de y não muda. Bom, e existe também a possibilidade de você, ao invés de você ter o a igual a zero, né, que você tenha o b igual a zero. Bom, se o seu b for igual a zero, a nossa função, né, que tinha essa equação aqui, ó, ax mais b, né, com b0, ela fica ax mais zero, que na verdade é somente ax. Ok? E aí, o que acontece, né? Essa função aqui, quando ela é escrita dessa forma, né, o gráfico dela, né, é uma reta, continua sendo uma função linear, né, e passa pela origem. Então tem essa curiosidade, né? O gráfico ele passa pela origem. A origem é o 0, 0. Então, quando acontece isso, você tem essa particularidade aí do gráfico passar pela origem. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se f de x for igual a 3x. Vamos fazer aqui uma tabelinha primeiro. Depois nós vamos passar isso daqui para o gráfico. F de x igual a 3x. Então, vamos pegar alguns valores, por exemplo, lá, x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? E aí, 3x, então, vai ficar 3 vezes o valor de x. Então, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Nós teríamos esses valores aqui. Ó. Vamos colocar aqui o y, o x, e aí vamos pegar lá, menos 1, menos 2. Então, aqui teria o menos 1, aqui o menos 2, depois 1, 2, 3 e por diante. Então, se x é menos 2, o y é menos 6. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui teríamos 1. Depois, se o x é menos 1, o y é menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui menos 1. 0, 0. Depois, se é 1, vai no 3. Ok, então 1 com 3. Depois 2 vai no 6. 4, 5, 6. E aí, quando nós fazemos o gráfico dessa função, né, nós traçamos aqui o gráfico, nós percebemos que ele passa, né, na origem. Então, essa é uma característica aí para quando o b é igual a zero. Né? Então, não é possível os dois serem ao mesmo tempo nulos. Né? Porque se você tiver os dois ao mesmo tempo nulos, então você não vai ter uma função aí linear, né? Você vai ter a função nula daí, que vai sempre dar zero, independente do valor de x.
E aí, como exercícios, deixa eu colocar aqui alguns para vocês. Então, vamos colocar aqui o enunciado. O enunciado aqui seria apresentar graficamente. E aí nós temos, por exemplo, primeiro caso, y igual a 2x, e x pertence a este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí depois, y igual a 2x, e o x ele pertence ao intervalo fechado de 1 a 10. Notem que é diferente, né? Na hora de fazer o gráfico dessas duas situações. Y igual a 3x, x é maior que zero, apenas essa exigência. Letra D, y igual a 5, se o x for maior que 3. Letra E, y igual a 2x mais 1, com x menor que 5. Letra F, y igual a 10 menos 2x, se x for maior ou igual a zero, e y também tem que ser maior ou igual a zero. E letra G, y igual a 5 menos x, dividido por 2, também com x maior ou igual a zero, e y maior ou igual a zero. Ok? Então, tentei fazer esses aqui, né, como exercício dessa parte aqui de função linear.